Então, acho que a gente pode dar início. Primeiramente, o meu nome é Ricardo Garlet, eu sou o coordenador do setor de artes visuais da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Chapecó. E na noite de hoje eu vou fazer, então, a mediação um pouco dessa conversa, que é a nossa solenidade de abertura da exposição Enfrentamento da artista visual Janaína Corá. Essa exposição ela foi selecionada no nosso edital de ocupação da Galeria Municipal de Arte da Almimar Granduhauen, mas em virtude da pandemia e do isolamento social e o nosso atendimento presencial não ser possível nesse momento, a gente acabou convidando os artistas a apresentarem as exposições selecionadas em uma versão online. E a exposição da Janaína Corá é o primeiro projeto, então, que a gente está levando a público, e é um grande prazer, porque foi um grande desafio tornar viável um projeto que é um projeto em pintura, que nasceu para a galeria, e que agora ganha essa versão online, com acréscimos, com vídeos, e com um olhar que vai além ainda daquilo que tinha sido pensado inicialmente. Então, já de antemão, eu, em nome da Prefeitura Municipal, eu agradeço a presença de todos, principalmente da Janaína, do Fernando Bopré, também do Germano Denardi, que foram responsáveis, então, pela organização e pela produção dessa exposição, e também, principalmente, pela disponibilidade dessa grande artista aqui de Chapecó, que é um grande prazer, mais uma vez, ter ela nos nossos espaços. Então, eu passo inicialmente a palavra para a Janaína Corá, para que ela, então, fale um pouquinho desse processo, que foi um processo muito intenso, né, Janaína, como a própria pintura é. Então, eu passo a palavra para você e fica à vontade. Boa noite, então, a todos. Estão me ouvindo bem? Então, primeiro agradecer, né, o protocolo, agradecer à Secretaria de Cultura, pelos editais aqui de Chapecó, né, que estão sempre incentivando a produção local, linguagem das galerias. Agradecer ao Ricardo, que fez esse desafio, né, em nome da Secretaria de Cultura, de trazer essa exposição no formato virtual. Quando ele veio com essa proposta, eu disse, não, vamos lá. E aí depois eu fui pensar o que fazer, né, porque a gente praticamente refez muita coisa, né? Muita coisa foram uns 30 dias de trabalho, não sei mais ou menos aí, mas ao mesmo tempo foi um processo intenso e lindo, assim, porque tivemos que reaprender, né? Junto aqui, então, eu tenho o Fernando, né, que escreveu o texto, que também readaptou o texto para a exposição. No edital, a gente mandou um texto, que quando a exposição presencial acontecer é aquele texto, depois vamos ver se a gente vai fazer um híbrido, né, dos dois textos, mas ele apresentou um novo texto, considerando o contexto que a gente está vivendo. E aí eu chamei o Germano, que é um querido, maravilhoso, foi meu aluno na escola, e o Germano está estudando, né? Me ajuda, Germano, qual é o nome do curso? Produção audiovisual. Produção audiovisual, aqui de Chapecó, né, aluno, e aí eu chamei ele porque eu já conheço, né, ele, assim, o trabalho, a sensibilidade dele, e foi lindo. Em fevereiro, a gente tinha já planejado fazer um portfólio virtual, um portfólio em forma de vídeo. Então, felizmente já tínhamos algumas imagens, né, que foram aproveitadas agora para que sou eu trabalhando no ateliê, né, para mostrar essa coisa mais de processos que a gente queria que aparecesse no portfólio. E que acabou agora sendo importante nessa exposição.
Então, a gente usou essas imagens que foram captadas, eu acho, entre janeiro e fevereiro, se não me engano, e que o Germano teve aqui em casa. A gente já estava mais ou menos nessa parceria, na verdade, né? Então, a gente deu continuidade. E outra proposta que fiz pelo Ricardo foi solicitar uma autorização da prefeitura para que eu pudesse gravar dentro da galeria vazia. Né? Então, eu tive 2 momentos nesse período agora, dos últimos 30 dias, dentro da galeria da Unihal, que fica localizada na praça, aqui central de Chapecó, e eu estive lá gravando esse vídeo que vai estar na exposição, né? Que é um texto que eu leio lá dentro da galeria vazia. Eu achei simbólico, assim, né? Marcar esse momento onde não é possível ocupar. O próprio vazio da galeria, né? Ele representa essa ausência, né, desse contato que a gente está tentando agora ter de outra forma. E a gente teve uma preocupação muito grande em tentar fazer que essa experiência fosse uma experiência rica para o público. Porque imagina, a pintura, né? Eu sou professora de artes e eu estou sempre falando para os meus alunos que ver uma pintura de perto não se compara a ver né, por foto, por mídias digitais. E agora sou eu apresentando a minha pintura, né, desse formato. Então, foi uma grande responsabilidade. Então, a gente foi muito criterioso e exigente para fazer essas imagens, né, na captura dessas imagens, que o Germano produziu tudo, né, fez essas fotos das pinturas, e a gente fotografou todas, tentando pegar detalhes, e mais o vídeo que é o processo da minha produção em ateliê, para aproximar um pouquinho, né, para mostrar um pouquinho para o público esse processo que acaba que o ateliê é um trabalho solitário, né? E aí a gente vai apresentar tudo isso hoje para vocês. Posso continuar falando, Ricardo? Claro, sim. Pode falar mais um pouquinho. Ricardo, tá? Desculpa, o microfone estava desligado. Eu acho que tu pode continuar mais um pouquinho, Janaína. Eu acho que só um detalhe antes de tu continuar, que o legal que a gente acabou produzindo uma exposição que ela é multiplataformas. Então, ela acontece em vários meios, em várias plataformas digitais, tanto no site, que a Janaína vai estar lançando na noite de hoje, junto com a abertura da exposição, quanto através do site da Secretaria de Cultura, você também é direcionado para a exposição que vai estar no site. Então, obras que estão no catálogo da Secretaria, você não encontra no site, e os vídeos tu tem que linkar com o site. Então, essa ideia de hiperlink acabou se concretizando na exposição da Janaína. Só um detalhe para complementar, pode ficar à vontade. Eu vou falando, né? Se eu falar demais, vocês me chamam a atenção. Mas um artista amigo disse assim: eu vou fazer uma exposição online. Ele disse: mas como que faz uma exposição online? Eu falei: olha, não sei. É o que eu vou tentar descobrir, né? É a primeira experiência, eu acho, aqui para todos nós. E esse desafio, né, de não saber se vai dar muito certo. Então, uma coisa que eu peço, já estou pedindo para os amigos, assim, depois é um feedback, né, que vocês me contem, assim, como foi essa experiência, porque a gente tentou e a gente fez o máximo. Teve a experiência da verdade, tá me chamando a atenção. A gente lançou há 15 dias atrás a experiência, claro, da Humana com os artistas aqui de Chapecó. Mas é que eu, pensando no meu trabalho, assim, né, a gente é meio exigente, meio chato, assim, né, de como apresentar o trabalho. Então, é isso que eu venho pensando nesses últimos dias. Eu gostaria também que vocês ficassem à vontade para me fazer perguntas. Tu quer talvez comentar um pouquinho
do processo pictórico em si, da questão plástica mesmo, da pintura, de como que se dá um pouco dessa dinâmica, que eu acho que é interessante, que é algo bem forte no teu trabalho, né? Essa questão do próprio fazer da pintura. Para quem não me conhece, né, eu sou aqui de Chapecó, nasci aqui, e eu até escrevi ali no site uma questão pessoal, assim, porque a minha mãe está aí assistindo. A pintura entra na minha vida quando eu sou criança ainda, né? Minha mãe pintava, e logo que eu nasci ali, ela começou a pintar, então eu cresci com as pinturas dela. E então foi muito natural essa proximidade com o desenho, com a pintura. Mas eu só fui estudar desenho, e primeiro desenho lá com 14, 15 anos na Escola de Artes de Chapecó. Henrique Lecona, na Rua Agostinho Duarte, Canesse Fim, né, que são os meus professores queridos. E hoje só temos a Nancy, né, que a Lecona, que é uma argentina radicada aqui, o Agostinho Duarte, que é um português também radicado em Chapecó, os dois já faleceram. E depois eu fui para a faculdade, sabendo desenhar, mas sem saber o que fazer com aquilo, né? Tendo muita familiaridade com o desenho, nenhuma familiaridade com o pincel, com as tintas, muito pouco, assim. Eu tinha, a minha técnica era desenho. Então, eu entrei naquele processo de conflito muito grande. O que eu vou fazer com isso agora, né? E aí, quem veio me salvar, a Adriana dos Santos, que também está aqui me assistindo, minha prof bem especial de pintura, que me ajudou a ver caminhos, assim. E aí lá eu comecei os primeiros trabalhos, meio que misturando desenho e pintura, né? Para quem conhece os meus trabalhos anteriores, está muito diferente hoje, né? Tem muito mais linha, tem muito mais figura. E aqui no site depois vai ter os trabalhos antigos para quem quiser ver, tá? Eu até achei engraçado que quando eu voltei na galeria vazia para gravar o vídeo, uma exposição que eu fiz em 2012 na mesma galeria se chamava Vazio. E agora eu estava ali dentro da galeria vazia por outros motivos. Mas claro que são significados diferentes. E aí, então, sempre pintando, me afastei um pouco no período que os meus filhos nasceram, que são 3. E retomei, eu acho, mais ou menos a partir de 2010, sempre pintando com tinta acrílica, sempre com suportes maiores. E isso, Alda, estava, né? A exposição Vazio. Está ali nas imagens do site, depois para ver. E aí eu comecei a entrar num espaço da pintura que estava confortável para mim. Eu sabia o que eu tinha que fazer para conseguir um resultado. Meio que aquela coisa que estava automático, assim. E aí isso começou a me incomodar. E aí eu resolvi trocar, então sair do óleo, sair da tinta acrílica e entrar para o óleo, que era uma coisa que eu sempre tinha vontade. Acho que também porque a minha mãe usava óleo, né? Ela pintava com tinta a óleo com espátula. E aí comecei, assim, aprendendo meio sozinha, experimentando. Eu acho que eu estou ainda nesse processo de aprender a lidar com óleo. Ele fica ali me desafiando, né? Eu acho difícil trabalhar com óleo. Mas pintura tem essa coisa de você estar sempre aprendendo. Não, agora eu sei pintar. Não existe isso, né? Tu está sempre nesse processo de estar aprendendo. Então, essa exposição, ela começou a nascer o ano passado. Ela chegou aí para o Badesc, né, pelo edital do Badesc em Florianópolis, no mês de maio. No mês de agosto, ela foi para o Sesc em Concórdia. Mas ela sofreu algumas mutações, assim, né? Quem viu as pinturas lá, essas exposições lá, vai ver agora, vai ver que tem muita coisa nova, que é a continuação dessa série de pinturas todas a óleos. Acompanha a exposição Um Objeto, em neon,
que está escrito a palavra ser, e eu escrevo também sobre isso na exposição para comentar como eu quais os significados dessa palavra para mim, né? Então, a palavra enfrentamento, ela está falando de várias coisas. Ela está falando do enfrentar a técnica, ela está falando de enfrentar a realidade, que eu acho que a gente vive uma realidade muito dura, né? O Fernando foi incrível, assim, ao reescrever o texto, ele conseguiu colocar muito do que eu penso e sinto ao que a gente está vivendo, né? Claro, o fato de a gente conviver facilita bastante, ele me conhece, então ajuda. Então, eu também tenho esse olhar, assim, o olhar dele sobre o meu trabalho em casa, apesar de a gente não interferir muito no trabalho do outro, ele está sempre ali, né, me acompanhando. E eu acho isso muito importante. Depois eu quero que o Germano fale de como foi navegar nesse tempo aí, de produzir essas coisas. A gente foi pensando junto, né? Não tinha uma receita de bolo. A gente mais ou menos, vamos fazer a provocação com o ateliê, vamos fazer ali na galeria vazia, vamos tentar apresentar as pinturas com o máximo de qualidade possível. E é isso. O meu processo de pintura, ele está sempre tentando, né? Acho que é sempre uma tentativa de melhorar. E agora, eu acho que a gente podia chamar o Fernando para falar. Acho que sim. Então... Daí depois, qualquer coisa, eu volto a responder dúvidas. Perfeito. E aí, o Fernando pode falar um pouco, depois o Germano, e aí no final a gente abre para as perguntas, tá bom? Ótimo. Então, Fernando. Boa noite a todos, a todas. Espero que estejam me ouvindo bem, caso não estejam me avisem. Parabéns ao Janaína, ao Germano, que eu acho que foram e ao Ricardo, que enfrentaram esse desafio de transformar uma exposição analógica, vamos dizer assim, em uma exposição digital. Parece que a gente está vivendo um momento propício para a criação de coisas novas, e não por vontade, simplesmente, mas por necessidade. Eu acho que é a necessidade que sempre moveu o ser humano, das suas questões mais importantes. Bom, como a Janaína falou, essa exposição surgiu de uma inquietação dela para o grupo de TCD, no acompanhamento ali próximo, né? Como ela falou, a gente pude acompanhar essa incomodação dela em relação à tinta acrílica. Não que ela não vai mais pintar em tinta acrílica, eu acho que ela está voltando a fazer isso, mas ela buscou um caminho bem mais difícil, um caminho que remete a uma tradição pictórica da história da arte bem mais antiga e mais sofisticada, vamos dizer assim, no sentido de que é muito mais trabalhoso e muito mais uma demanda muito maior. A tinta óleo exige muito mais de você, né? Como se você jogasse num gramado muito mais. Não é uma espécie de asfalto que você está andando, você está andando mais estrada de chão, né? E as estradas de chão são sempre mais bonitas, né? Tem sempre mais relevo, né? Quando o sol bate de lado, a gente consegue ver muito mais coisas, né? E eu acho que aí entra a ironia dessa exposição, porque, poxa, ela estava fazendo isso lá na Rua Silvestre, que depois da Sesc Concórdia, e a tinta óleo demanda essa presença do espectador, da espectadora diante da obra, e de repente isso vai para um espaço virtual. Nesse sentido, eu acho que vocês fizeram bem, porque é muito, para quem assim, está um pouco distante do universo da arte, para quem está próximo, sabe muito bem, como é difícil fotografar a obra de arte, né? Qualquer obra de arte, mas em especial pintura, e em especial pintura óleo. Nós, amigos, eu vi grandes amigos, são grandes,
vida a falta de arte, e vejo assim, o quanto de aparato que eles têm para poder fazer uma boa. Quando eu trabalhava lá no seu colégio, eles apareciam com aqueles aparatos inteiros, aparatos para fazer uma boa fotografia, uma pintura do século XIX, pintada a óleo, por exemplo, do Progresso, e de repente o Germano conseguiu aí obter bons resultados. Né? Eu acho que o Germano está no caminho para. Temos um bom fotógrafo, um ótimo fotógrafo aí de Chapecó para poder fotografar o de arte. É importante que o circuito tenha essas figuras que façam esses trabalhos. Bom, como a Janaína falou, eu tinha que adaptar o texto, porque o texto era uma coisa e isso eu acho importante a gente falar, porque eu gosto muito dessas palavras de reaprendendo, reinventando, porque na verdade aprender, inventar é algo que a gente está fazendo o tempo inteiro, né? Quando nós discutimos, demanda isso, né? E eu acho que o conhecimento ele avança nessa lógica dialética que o Hegel falava, e depois o Marx falava, mas que é o seguinte, você tem uma tese, então a Janaína tinha lá a sua tese, que era a exposição de enfrentamento com número X de pinturas, com o objeto neon lá, que é o ser. Então essa era a tese dela, né? E de repente apareceu uma antítese, que é a pandemia. E aí ela teve que, a partir desse dado colocado pela pura realidade, e não é só a pandemia, mas também o estado das coisas, da política, da sociedade, seja o que for, a partir desse dado que ela se deparou, né, como ser que vive, como ser que está no mundo, né, ela teve que preparar a sua síntese, né, e aí com a ajuda tua, Ricardo, com a ajuda do Germano, conseguiram preparar um website. Eu entrei lá no site, eu achei bem bacana. Eu acho que o vídeo que vocês fizeram lá na galeria, Janaína e Germano, é muito simbólico, eu acho que vai ficar marcado, assim, né, na história da arte local e catarinense, porque é brasileira. Vocês chegaram lá nesses dias de chuva, né, e estava uma umidade fenomenal, né, assim, foi nesses dias que quem está em Chapecó e também em outros lugares, viu que as paredes escorriam, né? E esses dias calhou de vocês irem lá e gravarem esse texto que a Janaína achou importante ser dito nesse momento, que eu lembro que ela tirou alguns trechos de Poemã e de outras, aí do Krenak, se não me engano, e algumas coisas que eu bem importantes de serem ditas, né? Bom, eu acho que essa questão de enfrentar a Janaína, nesse momento, que tem duas partes. Ela falou sobre isso na fala dela, né? Eu vou tentar secar um pouco mais, assim, que é, de uma parte, enfrentar a questão da técnica, da fatura, da pintura, como ela falou e tal, artista. Mas de outra parte, esse enfrentamento tem a ver com a postura dela como artista. Mas não só como artista, eu acho que nesse sentido a gente tem que entender que cada vez mais a gente precisa que os artistas, as artistas, não sejam apenas artistas. E isso os artistas já entenderam há muito tempo, na verdade. Que um artista também é produtor de alimento, um artista também cria situações de sociabilidade, um artista também discute a situação da sua comunidade, um artista também faz jardim nessa praça, e nesse sentido eu acho que a gente tem que pensar o que seria esse museu, o que seria essa galeria, o que seria uma exposição pós-pandemia, né? Eu tenho muitas ilusões de que o capitalismo vai mudar e que o regime econômico e por extensão social vai mudar tanto quanto eu acredito. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento de possibilidade de invenções e a gente não tem como fugir desse desafio agora de inventar uma nova galeria de arte, inventar um novo museu, que é o seguinte, não é mais um museu preocupado apenas com o acervo, não é mais um museu preocupado em discutir suas questões museológicas, é um museu na sua relação do limite dele com a comunidade. E no caso da Galeria Dalme, que seria feita a exposição onde está gravado o vídeo, né, e por onde a Janaína, o edital que ela submeteu à exposição, a gente tem a situação que vive de ser uma galeria no centro da cidade, no coração de Chapecó, e que carrega nas suas costas, ou no seu coração, seja onde for, ou no seu
fígado. A praça em si é uma praça que é um espaço de encontro, de sociabilidade, de jardinagem, de feiras, quer dizer, a academia ela vai ter que, de algum modo, pensar como atender essa demanda desse espaço de sociabilidade que vai surgir e que já existe ali no setor. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é um desafio que está colocado para nós. Eu acho que nesse momento a Secretaria de Cultura respondeu super bem assim, em relação aos editais, em relação à própria exposição, ao desafio de fazer uma exposição lá, na igreja da Secretaria. E aí, como sociedade, eu acho que a gente tem que encarar algumas coisas. Eu gosto muito das laboratórios que está no texto da exposição, que ele fala o seguinte, né? Bom, vivemos numa sociedade cristã, certo? Ok, vivemos. De tanto pensar um pouco no Apocalipse, né? De tanto entender o Apocalipse, ok, nós inventamos um Apocalipse, nós estamos vivendo em tempos em onde se esboça uma espécie de fim, não para o planeta, mas para a nossa espécie como ser humano, né? Alguns cientistas já conseguem estimar uma espécie de uma possibilidade de extinção do ser humano diante do que o Zizek chama dos 4 cavaleiros de Apocalipse que estão andando livremente pelo mundo. Né? Segundo ele, seria a crise ecológica, se fala sobre isso, são os grandes, aquecimento global. Na minha cidade onde eu nasci, as praias estão desaparecendo, no sentido de que o mar está retomando o seu espaço, as casas estão tendo que ser devolvidas para o mar, né? Enfim, várias outras questões ecológicas, aí não sou eu, talvez vale mais a pena ouvir a Greta Thunberg, que tem 16, 17 anos, que está falando muito melhor do que nós sobre essa questão ecológica. Eu acho que tem uma outra questão aí, que é o outro cavaleiro do Apocalipse, que é a questão da revolução biogenética, quer dizer, a invenção de uma agricultura baseada nos transgênicos, que simplesmente tirou a capacidade da natureza de se regenerar, que era algo que se acreditava que fosse diferente à natureza. Mas a gente está vendo que em muitas situações a natureza não está conseguindo se regenerar. Né? E sem falar na questão biológica, médica, humana, do surgimento de uma espécie de super-homem que vai viver aí. Tem cientistas que estimam que de 50 a 60 anos vai existir um ser humano imortal, entre aspas. Um ser humano que, sendo portador de uma certa quantidade de capital, ele vai conseguir tomar os remédios certos, ele vai conseguir ter um acompanhamento médico correto, e ele vai viver muito mais do que a média de todos os outros humanos. Né? A outra questão, outro cavaleiro do Apocalipse, segundo Zizek, seria os desequilíbrios da sociedade de mercado, ou seja, a luta por matéria-prima, comida, água, fontes energéticas, e isso faz com que se desencadeie uma crise migratória, que a gente está vendo em vários países. Aqui mesmo em Chapecó, a gente está vendo isso na nossa pele, com imigrantes haitianos, venezuelanos, cubanos, que estão aqui convivendo conosco, que tiveram que sair das suas terras natais por conta dessa crise de desequilíbrio mesmo das suas sociedades nativas, e a questão das divisões e das desigualdades sociais. A gente está com esse cenário colocado e, de repente, a gente tem que pensar, poxa, estou vivendo nesse mundo, né? Um mundo em guerra, um mundo em pandemia. Não tem como não se posicionar, sabe? Essa ideia de um artista que fica num outro universo, pensando no seu trabalho, fugindo da realidade, isso não existe, sabe? Isso é um mito que veio, às vezes, da arte moderna e tudo mais, mas não existe. Então, nesse sentido, eu acho que a Janaína é muito importante aqui para a cidade e para quem está no entorno, assim, que ela se propõe a ser essa pessoa que está não só fazendo um trabalho de pintura, mas também está na sala de aula, está no trabalho de educação, está preocupada com a questão indígena, está sendo mãe, triplamente mãe, nesse momento tão importante de estar acompanhando as crianças, né, nesse momento em que as coisas estão tão assustadoras, estranhas, né? Então, eu acho que, poxa, eu realmente acho que eu tenho muito orgulho assim, do que a Janaína está fazendo. E eu vou passar a palavra agora para o Germano, porque eu acho que ele tem bastante a dizer aí sobre o processo. Muito obrigado pelo convite. Continua aqui na escuta. Muito obrigado, Fernando,
pela tua contribuição e também pela parceria com o Humana Sebo, né, que ajudou na divulgação desse evento. Muito obrigado pela colaboração. Então agora a gente passa a palavra para o Germano Denardi, que também vai comentar um pouquinho. Então, gente, boa noite a todos, todos. Bom, vou começar falando sobre o processo, né, de construção dessa virtualização dessa exposição. Cara, foi um processo muito bom. Foi, tipo, sempre na minha relação com a Jana, a gente sempre partiu, assim, de um puxa, sabe? A gente sempre foi construindo, a gente sempre, ao invés de projetar algo que a gente via no outro, e aí a gente queria corresponder à imagem que a gente tinha do outro, a realidade, não, a gente veio construindo. Ela tem esse movimento de conhecer a gente, e eu gosto muito desse movimento de conhecer os outros. Então, esse trabalho foi assim, eu ia apresentando um pouco de mim, ela ia apresentando um pouco dela, a gente foi construindo algo junto, assim, por isso eu assim, acho, assim, quando entendo que isso é tipo, o que nós apresentamos hoje, assim, no site, nessa digitalização aí desse trabalho, é algo que vem dela. E a gente, enfim, conseguiu catalisar esse processo em conjunto, né? Enfim, foi um processo maravilhoso, muito bom. E só que, assim, esse negócio que o Pé falou sobre os museus, foi uma coisa que eu estou pensando bastante, assim, recentemente. Então, ele compartilhou um texto no Facebook que vocês já falam disso. Eu achei bem pertinente, porque temos que lembrar que essa época em que tudo é digital, ela é bem traiçoeira, né? Ela está envolvida em um discurso de progresso, eu acho que esse comportamento pode matar muita coisa, sabe? Esse projeto de expansão não sei, eu sempre fico com o pé atrás nisso, tanto que o meu comportamento online, para quem me conhece, sabe que eu sou bem crítico e é difícil eu conseguir postar algumas coisas por causa dessa criticidade. Mas, enfim, acho que tudo que a gente fala aqui não é necessariamente, é justamente ir entendendo que esses modos de produzir arte estão surgindo, que a gente tem que pegar eles, se apropriar deles, e que a gente deve, para que eles não digam, que a gente não tentou, para que eles não digam assim que a gente é obsoleto, que a gente está atrasado. Não, a gente usa dessas formas para produzir arte, né? Então, fico muito, muito empolgado de estar trabalhando nesse diálogo com a Janaína e penso que esse movimento que a gente faz é de pegar e tentar usar o máximo de recursos que a gente tem para assim, colocar na internet e ver qual é a do virtual e tentar ver se as coisas funcionam assim. E eu acho muito legal que o resultado desse processo é a gente ter mais claro, cada vez mais claro, o que não dá para tirar do presencial. O que não dá para a gente dizer que dá para fazer uma videochamada e resolver. Né? Tem processos que exigem a presença. A maior parte dos processos são assim, diálogos, né, corpo a corpo, cara a cara. Então, não é um momento que a gente está de estar nessa pandemia, mas ele está possibilitando que a gente perceba algumas coisas. E por isso, eu falo desse texto que o Bopré compartilhou, sabe, ele pode botar aí um link depois, não sei. Penso muito, assim, nesse museu e nessas bibliotecas, assim, como lugares de encontro, lugares onde acontecem processos criativos, claro, em que acontece a apropriação, em que acontece, talvez, ainda uma acumulação, só que acho que o museu já não é mesmo aquele lugar de se tocar coisa, a biblioteca não é um lugar de se tocar coisa, enfim, coisas estão mudando e é muito legal ser crítico nesse processo.
enfim, curtindo muito. Fico perguntando, assim, o tempo todo, assim, onde que a gente está indo e, enfim, acho que dá para perceber bastante isso ali dentro do universo que a gente criou da exposição no enfrentamento da Jana. Então, enfim, vou encerrar minha parte, porque eu sinto que estou falando bastante, mas é isso. Fiquei muito envolvido com esse trabalho, sinto muito muito bacana e sinto que a gente precisa lembrar da presença. Quando a gente puder retomar as atividades presenciais, a gente vai fazer com muito mais convicção do que a gente está fazendo. Acredito nisso. Eu quero falar que não tinha como o Germano não estar aqui hoje, né? Porque ele está como artista também, né? Criando junto nesse trabalho. Então, ele acabou fazendo parte, né? Eu acho que essa é uma das grandes mudanças que teve na exposição. O Pedro Vidal, ele escreveu assim, ele é meu sobrinho, o lado positivo da exposição online é o alcance, ele está nos assistindo de Montreal, no Canadá, né? Então, quer dizer, não é de todo ruim, né? Algumas coisas vão acontecendo. E talvez... Tem um microfone que está ligado. Isso. Acho que agora melhorou. E talvez, na verdade, assim, aproveitando um pouco o gancho do Germano, toda essa condição de virtualidade vai existir que os artistas desenvolvam outras formas de pensar os seus trabalhos, talvez abandonando as linguagens e os suportes tradicionais também, pensando uma outra maneira, né, de desenvolver o seu processo criativo que acolha, né, essa virtualidade. Porque eu imagino também que a partir de agora vão passar a nascer obras dentro desse contexto do isolamento e da virtualidade. E essas obras talvez façam mais sentido do que a gente pegar uma obra que nasceu para um contexto presencial de apreciação e aí fazer a adaptação que a gente fez. Então, eu me interesso bastante por esse tema, é um tema que eu tenho estudado, né? Pensar como que se constituem essas obras que estão nascendo agora a partir dessas ferramentas, do Meet e das lives do Facebook, né? Porque existem trabalhos que estão sendo criados para esses suportes, né? Que aí acaba, talvez, tendo um benefício. Tá bom? Eu vou chamar agora, eu não sei se o secretário Nemésio, se ele está presente. Caso o secretário não esteja, eu chamo, então, a Luciele Pompeu para falar um pouquinho, então, em nome da Prefeitura Municipal, tá bom? E aí, na sequência, a gente segue o nosso bate-papo. Olá, pessoal. Boa noite. Todo mundo me ouvindo? Boa noite. Primeiramente, eu quero dizer que é muito, muito bom, é um motivo de muita alegria estar aqui nessa sala agora repleta. Estamos em 56 pessoas prestigiando a abertura da exposição de pensamento da Janaína, que foi produzida aí com muita dedicação, como as pessoas que me antecederam já comentaram. Também que as pessoas... É uma equipe, né, que trabalhou, o Germano, o Fernando, a Janaína. Dentro da secretaria, nós estamos trabalhando com bastante afinco para manter as atividades que a gente já tinha programado, né, em meio a toda essa pandemia. A gente está tentando se adaptar a essa situação e também a gente está contando com a colaboração dos nossos artistas que estão aceitando esses desafios junto com a gente, programando novas atividades, organizando calendários, reorganizando atividades e trabalhando muito junto nesse sentido. Então, em nome da Prefeitura, da Secretaria, a gente está muito contente, né, de saber que essa iniciativa, por mais que ela seja adaptada, ela está sendo muito válida. Nós temos aqui a prova disso, que é essa sala cheia, e essa possibilidade de troca. E isso mostra que a arte e a cultura, ela vai além, né? A gente está trabalhando com bastante afinco nesse sentido. Então, fica aqui os nossos registros parabenizando a Janaína, o Fernando, o Germano, toda a equipe que está envolvida nesse projeto,
Nosso agradecimento especial também ao Ricardo, né, em seu nome, coordenador das artes visuais da Secretaria de Cultura, toda a equipe também das artes visuais, Ricardo, nosso registro de agradecimento também. E a gente vai seguindo, né? Nós temos várias discussões importantes da área da cultura pela frente e também contamos com o apoio, né, e a comunicação ampla com o setor das artes visuais aqui no município. Nós temos vários trâmites importantes acontecendo no nível do Estado, nacional também, e aí teremos bastante trabalho, mas sabemos que nós somos capazes e juntos a gente vai muito além. Estamos sempre à disposição, em nome da Secretaria de Cultura, da Prefeitura, para inovar e dar continuidade ao nosso processo, ao nosso trabalho. Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigado, Luciele. Eu já vou falando aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa, acho que já dá, né, Ricardo? Com certeza. E eu vou pedir pro Mano colocar ali do lado o link, né, que o pessoal já está me pedindo e está curioso para ler, para ver, para ver a exposição. E eu também já vou também disponibilizar o nosso, e aí vocês agora acessem esse nosso... Eu vou pedir, se vocês puderem, né, salvem o link. Eu vou mandar aqui, salvem o link e vejam depois, mas assim, vejam com atenção, no tempo de cada um de vocês, depois da live, tá? Porque, enfim, tem que escutar, tem que dar seu tempo mesmo. Então, está aqui oficialmente publicado, e, enfim, divirtam-se quando for a hora. Então, agora eu queria ver, eu abro uma pergunta, né? Priscila, obrigada pela colaboração. Tem uns momentos... Todo mundo vai sair. Não! Só um comentário. O Mano também é arte educador do futuro, ele está descobrindo que precisa de um tempo, né, para olhar a exposição, aquela coisa que quando chega no museu, desliga o celular, se concentra e tal. Achei legal isso, arte de educação, né, Mano? Eu não conto para muita gente, mas eu fiz uns semestres de pedagogia e ficou assim no sangue. O Germano era meu aluno no ensino médio e dizia que ia fazer pedagogia. Eu pensava, meu Deus, ele é artista, puro artista, vai fazer pedagogia. Aí, saiu da pedagogia, acho que a pedagogia perdeu, né? Tá aí fazendo um monte de coisa linda, fez vídeos para a Humana também, né? Um vídeo lindo com um poema da Cecília Meirelles. E, então, aqui são www.janainacoral.com, a exposição virtual, tem o texto do Fernando, a minha escrita também, eu escrevo alguma coisa, bem pessoal, alguns trabalhos antigos, os vídeos dessa exposição, que está linkado com o YouTube também, e os vídeos dentro da galeria, e as obras todas, né? Cerca de 70%, 80% das obras. E aí, o catálogo que a exposição preparou, que a prefeitura preparou, a Secretaria de Cultura, na pessoa do Ricardo, apresenta outras obras também, tá? Então, acho que é bem interessante isso, que é bacana vocês acessarem os dois documentos, porque eles se complementam, né? Essa perspectiva da multiplataformas que a gente está comentando. E a exposição com o documento da Secretaria de Cultura, ele fica disponível no site da Secretaria de Cultura, na aba da galeria. Então, lá vai estar disponibilizado todos os links para acesso do nosso calendário online 2020, que na sequência a gente vai ter a exposição do Henrique, que eu estou vendo que ele está aí. O Henrique está aí. Exatamente, vai ser o próximo artista que vai ter o seu projeto adaptado para esse formato online, tá bom? Então agora eu abro, como a Janaína já colocou, para perguntas, comentários, e vocês fiquem à vontade, tanto pode ser pelo microfone quanto pelo chat, que a gente faz a pergunta, tá bom? Fiquem à vontade. Quem quiser abrir o microfone e falar direto, seria legal. Falta, né, a proximidade da exposição presencial, vamos tentar reproduzir algo parecido aqui. Enquanto ninguém fala, eu trouxe aqui, ó,
nas mangas da minha camisa, é o projeto que eu começo semana que vem, no Elevado, né? Do outro edital, Arte Urbana. Aqui está escrito, aqui era uma aldeia, e aqui eu tenho a tradução Caigangue, que vai acompanhar meu trabalho lá num dos paredões do Elevado. Serão 220 metros quadrados das marcas Caimé e Cairu, né, que são dos caigangues aqui, não só de Chapecó, claro, né, dos caigangues do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, no Noá e Paraná, quer dizer, mas a gente tem aqui em Chapecó 2 aldeias, né, a aldeia Condá e a aldeia Todo Ximbangue, então eu faço essa homenagem para eles como primeiros moradores, né, da cidade, e dando continuidade ao meu trabalho num outro espaço. Aproveitar aqui já fazer propaganda, né, Luciele e Ricardo? Com certeza. Que também é o edital. Também é edital da Secretaria. Isso. A outra coisa que eu queria só reforçar é que, assim, um dos motivos da realização da exposição online aqui hoje é também a viabilização do pagamento dos cachê para os artistas, né? Então, hoje eu assinei, inclusive, o recibo lá para autorização do cachê, que está sendo possível, né? Eu acho que o secretário Nemésio, ele está sendo ele está nos acolhendo muito, né, nesse sentido, aí o pessoal todo da secretaria, viabilizando, então, a liberação do cachê com a exposição virtual, né, até que a presencial possa acontecer. Outra coisa que eu queria falar também é que tem um espaço lá no finalzinho, bem no final da exposição, lá no rodapé, que é para vocês escreverem lá para nós. Então, por favor, escrevam. Precisamos inclusive as críticas, né? O que não tiver bom, porque essa nova experiência aí para a gente sentir a temperatura. Deixa eu também ter aqui, você não vai ficar só puxando o saco, entendeu? Tem que falar real o que sentiu. Isso aí, entendeu? Vai gostar, não é pra ficar falando parabéns, entendeu? Isso aí. Eu acho que eu sou muito crítica em relação ao meu próprio trabalho, né? Então eu não tenho dificuldade de ouvir críticas, não. Eu quero, eu preciso delas. Karine, que legal aqui, o que ela escreve. Particularmente, eu gosto mais desse momento de ler a obra, quando fala dos artistas, porque esse momento de compartilhamento, que legal. Tanto conhecimento tem que ser compartilhado. Obrigado, Karine. Legal. A Lu Renata, também lá de Floripa, né? Prof de cerâmica da UDESC. A Ju, conseguiu abrir, Ju, o material, então? Eu estou escrevendo aqui. Maria, minha colega. Ai, que legal. Luiz, é lindo. Oi. O pessoal da Biblioteca Pública também acabei de ver o comentário deles aqui. Acho que vale um comentário do Biblioteca Pública Municipal de Chapecó, que é quando eu cheguei aqui, assim, foi um lugar que eu me sentia em casa, assim, sabe? Biblioteca com um acervo muito bacana, um trabalho muito forte, assim, sabe? Eu acho que o passo acolhedor, sabe? Eu acho muito legal, e que legal que eles estão assistindo a gente. Um abraço para o pessoal da biblioteca ali. O Fernando, quando chegou em Chapecó, ele foi conhecer a biblioteca, que ele é rato de biblioteca, né, de livraria. Ele chegou em casa encantado, assim, com o espaço. É muito legal. Tem um espaço para ler, tem um jardim interno, tem... Muito legal mesmo. Aqui, a Mariene, de Criciúma, Unesc Cultura, enviou os parabéns aos envolvidos. Grande sacada. Legal. A Andressa, fizemos uma live semana passada, né, Andressa? Gente, que legal, deu uma espiada. Jana, posso falar? Oi, Daya, fala.
Não vou parecer que eu tô muito de pijama aqui, não dá. É rapidinho a minha colocação. Primeiro, parabenizo, né, por essa exposição. Dei uma olhadinha rápida aqui no catálogo, até para poder fazer uma pergunta. Não vi ainda o vídeo. Mas eu vi que algumas obras eu já conhecia, né? Mas o que eu achei interessante nesse seu trabalho é uma quebra com uma palavra e usar um objeto diferente, que é o neon, né? E eu queria saber de ti, que tu comentasse, por que tu resolveu fazer essa... Para mim, eu digo uma quebra porque, bom, tu estava trabalhando com pintura e inserisse um outro elemento ali, né? E ainda com palavras, sendo que o teu trabalho é tão abstrato, né? Então, para te comentar um pouco sobre isso. Eu vou tentar responder junto à pergunta do Giba, que ele escreve assim, como a conversa do desenho na pintura e como se lida com o desenho, né? Já que o trabalho ficou tão abstrato. Então, assim, eu pedi para que o Germano colocasse na ordem ali das pinturas, por último, uma pintura que já entra um traço azul, tá atrás dele ali, né? Germano, mostra aí. E eu quero voltar, eu quero que o desenho volte a ser mais presente, que a linha do desenho volte a ficar mais presente no meu trabalho. Essa é meu próximo desafio, assim, porque eu tenho um apego muito grande com o desenho, com a figura, mesmo que não seja uma figura muito, né, muito certinha, né? Mas eu quero que volte, assim, essa coisa do desenho, inclusive no óleo, né? Que eu acho que também vai ter que recomeçar, assim, e reaprender. Mas agora eu já me sinto mais preparada, assim, para entrar com as linhas. E o objeto do neon, Dayana, eu também fico sempre nessa de não ficar só na pintura, né? Eu já apresentei as minhas pinturas junto com fotografia, aquela exposição, lembra a Adriana, que eu fiz com a Adriana e com o Luciano Guralski, que eu apresento, que eu faço esse link com a fotografia, então eu tento dar uma conversada com essas outras áreas, né? Esse vídeo que eu gravei na galeria, assim, não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, de aparecer, de me colocar no vídeo. Mas chegou um momento que era necessário, eu precisava fazer isso, eu precisava colocar o meu rosto lá, fazendo parte do meu trabalho, né? Quase dar a cara, assim mesmo. E se eu não fizesse isso, eu parecia que eu estava me ausentando, assim, né? Eu senti essa necessidade de me colocar. Então, e o neon é isso também, assim, é procurando outras coisas que me interessam, que me atraem e que acho que podem conversar com a pintura, né? A pintura não precisa estar sozinha, eu acho que ela pode ter esse diálogo, eu acho super interessante, assim. A palavra ser, para mim, não é só aquela coisa espiritual de ser humano, ser melhor. É o ser coletivo, é o ser político. Eu escrevo isso também ali, porque a gente mais do que nunca, precisamos desse embate, desse contato com o outro. Quer dizer, esse ser, para mim, é um ser muito... tem várias coisas aí que interessam e que está na minha pintura mesmo, ela sendo abstrata, né? Quando eu pinto no teaser, assim, tem um gesto, né, de força, de rápido, quer dizer, eu poderia transformar isso numa figura, mas é o gesto, né, o modo de pintar também, que é muito natural, assim, para mim. Não sei se eu respondi, mas eu quero continuar fazendo, assim, experimentações, né, porque eu tenho muita paixão pela pintura, mas eu como artista visual, né, que estudei um pouco de tudo, por exemplo, eu adoraria que viesse cerâmica, conversar com o meu trabalho. A Renata disse que trabalha com isso, que eu fiz um pouco, mas não tenho. Agora estou experimentando umas serigrafias,
tive umas aulinhas na semana passada com a Mariel Moro, né, que é uma querida também, que tem muita habilidade com serigrafia, então eu quero que a serigrafia entre também como fundo do meu trabalho, e outras tintas também, né? Outra coisa que eu estou exercitando bastante já há uns 2, 3 anos é a aquarela. Do meu jeitinho assim mais violento de usar aquarela, não muito delicado, né? Eu não sou uma pessoa delicada na pintura, mas também aí eu quero colocar essas aquarelas quando tiver a exposição presencial, que é o que está mais ligado ao desenho, né? O suporte não é mais tela, é papel. Então eu tenho quero sempre ter esse diálogo aí com as técnicas. Janaína? Oi. Mandar um abraço pro pessoal de Criciúma, né? Tá bastante gente aqui. Poxa, Criciúma é uma cidade tão interessante em termos de artes quanto Chapecó, assim. E essa coisa de a gente ficar nas grandes cidades, né? Olhando para São Paulo, olhando para outros lugares e de repente tá, poxa, Criciúma tá aqui no nosso, né? E estamos aqui em Chapecó e, poxa, até falei para Dani da Carão, a gente não tem ainda, mas a próxima cidade que a gente vai visitar aí depois que as coisas acalmarem na pandemia é Criciúma, sabe? Vamos lá conhecer e, bom, falar com o pessoal, sabe? A Dani está com um projeto muito legal lá do Museu de Criciúma. E mandar um abraço também para o pessoal do Armazém, né? Porque eles estão com agora de apoio, né? Porque o próprio Armazém é próprio presidente, tocado pela Juliana Cristi, pela Fran, por uma série de artistas lá em Florianópolis e que precisam muito dessa ajuda nesse momento. Quem não conhece, só entrar lá no Facebook deles, no Instagram e ver o trabalho incrível que eles fazem lá. Eu vou escrever aqui do ladinho, que é Armazém Coletivo Elza. É um espaço cultural e é um coletivo de mulheres também, né, que faz várias ações lá no Sambaqui. Não, me ajuda o lugar? Fernando. O lugar é Santo Antônio? É entre Sambaqui e Santo Antônio, acho que é Sambaqui ali. Isso. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Então tá, gente. A Lu escreveu, o barro tá me salvando. Eu sou muito seduzida pelo barro, mas não tenho, né? Não tem. Na verdade, a Nilce tem um forno, né? No ateliê dela e deixou lá pra gente usar, mas a minha carga horária não permitiu que eu conseguisse usar o forno dela. Gente, eu acho, Ricardo, para mim isso. Eu acho que se ninguém tem nenhum comentário, nenhum questionamento a fazer, aí... Tem um monte de comentário aqui do lado que eu estou lendo, assim. Eu pedi para o Ricardo deixar gravado, né, Ricardo? Sim. Isso aí, Lu. Eu vou pedir para o Ricardo deixar gravado, para quem não pôde acompanhar, porque, né, a gente está aí sendo engolido por lives, mas eu acho que tem coisas boas e ruins, né? A gente se aproxima, quer dizer, a gente está aqui no encontro com 40, 50, chegamos a 56 pessoas essa noite, né? Com pessoas de várias partes do estado, o meu sobrinho lá do Canadá, quer dizer, não seria possível esse encontro numa reunião, numa abertura de exposição presencial, né? Então, quer dizer, tem um lado positivo. Aqui tem um comentário do Cairo, ele dá parabéns, a exposição está maravilhosa e a forma como ela foi organizada nesse ambiente online nos envolve, faz curiosos, pelo menos eu me senti assim. Me chamou a atenção o fato de as duas primeiras obras serem tão fluentes, tons pastéis, degradês sutis, num contraste gritando com as pinturas seguintes. Vi ali o enfrentamento, assim como essa experimentação
essa nova forma de expor em que você se aventura o neon, o vídeo. A Priscila comenta, é a primeira vez que tenho contato com sua arte, Janaína, mas acho válido compartilhar que a sensação em te ouvir falar enquanto visualizo as pinturas é de contato com toda a intensidade de calmaria e fúria que um ser pode comportar. Exposição linda, parabéns. A Neucifim comenta, vou ver a exposição depois, eu falo, beijo, sucesso. O Cairo... Ela escreveu que o forno continua à disposição. A Neuci tem um forno de cerâmica que ela teve que abrir a parede para colocar dentro do ateliê, de tão grande que é. E estamos aí de novo, né, junto, perto, né, Neuci, daqui a pouco mais perto, depois que isso passar. Calmaria e fúria. Eu achei muito legal isso. Calmaria e fúria. Eu acho que define bem, não é? Verdade. É difícil, né, Cairo, porque claro que para mim é bem importante, assim, esse ser, pensar o que a gente está fazendo, né? Qual é a nossa parte, qual é a nossa contribuição, as perguntas lá do Gauguin, que ele dizia, olha, para onde vamos, né? E agora, nesse momento que a gente vive, mas também sem deixar de olhar para trás, né? Da onde a gente vê. Então, para mim, eu tive que retomar isso, assim, voltar para a minha infância, olhar para o passado da cidade, olhar para... quando eu fui escrever, olhar para o passado do Brasil, né? São passado em várias instâncias, assim, o que foi produzido, como as coisas foram acontecendo. Então, é um caminho contínuo, né? E acho que a gente vive um momento assim difícil de redescoberta, de reavaliação, não sei, eu acho que uma das coisas que a gente está conversando bastante aqui em casa é o excesso de consumo, né? De pensar que a gente não precisa tanto, né? Acho que a gente precisa cada vez menos e a gente precisa ser cada vez menos, né? Claro, eu não quero ficar só na discussão do ser e ter. Eu não quero ficar só nessa discussão, porque eu quero que isso vá para o coletivo, vá pensar as coisas, né? Como eu estou na educação, então, para mim, é muito importante, por exemplo, o acesso de forma igualitária ao ensino de qualidade, quer dizer, são muitas questões aí que estão nesse enfrentamento, né? E, viu, Jana, se posso complementar isso desse festival de coisas que acontecem o tempo todo, dessas lives, a gente até comentou um pouco antes, né, que tem live o tempo todo e que está tudo acontecendo o tempo todo, tem uma disputa louca pela atenção de toda a população, né, então acho que se dá para a gente fazer uma sugestão aqui, é que olhem a exposição, que busquem um estado assim, de realmente bastante atenção, de como que uma meditação mesmo, né? De parar tudo, olhar ali e tentar realmente, tipo, se entregar para o negócio, sentir o que o negócio oferece, porque acho que isso faz parte do enfrentamento que você propõe, né? Da gente olhar criticamente para essa enxurrada de informações que vem o tempo todo e que às vezes pode até ter cursos muitas vezes de minorias e, né? Que usa para oprimir, para vender, para fazer essas coisas que não são nossos objetivos enquanto artistas. Então é isso. E, falando nisso, uma recomendação que eu faço é que, se olhem ali a exposição, por favor, se tiverem a possibilidade, olhem num computador e não num celular. É possível de olhar num celular, num dispositivo móvel, sim, ela é adaptada para isso.
Agora, fica melhor no computador. A tela é maior, cabe mais coisas, você consegue... Enfim, você não tem que segurar o negócio tá, né? E aí, eu acho que Vocês estão melhor. percebendo a importância do Germano na minha vida? Tem que estar escuro o lugar, tá? Não pode ter muita claridade. Tem que estar com o som bom. Tem que estar em silêncio, se preparar para ver a exposição. Eu lembro que uma vez ele foi me mostrar um vídeo, ele, não, a gente não pode ver aqui porque tem muito barulho, muita qualidade, daí vai perder. Mas é realmente importante mesmo isso. Nossa, verdade. Mas é isso aí. Vou ver de novo aqui o link, acho que tá lá em cima. O Matheus escreve aqui os vidros embaçados da galeria, né? Sabe que isso a gente não planejou, né? Não planejamos ter esse cenário, mas quando chegamos lá, sim, incorporamos, foi um acaso que adoramos ter, né? No trabalho e fechou com tudo, tanto que a gente ia filmar virado para a galeria vazia. E quando a gente viu todo aquele vidro embaçado, eu falei, Germano, precisamos disso, né? Então, esses acidentes que foram acontecendo e que a gente também, né, foi se adaptando ali no cenário e a ideia era mostrar o comprimento, né? A galeria ela tem um formato arredondado e ela é comprida. Então, a ideia era mostrar ela toda vazia, mas aí vocês vão ver que tá lindo ali, aqueles vidros embaçados e ainda todo o cenário ali que a gente improvisou, né? Com nada praticamente, né? Eu estou sentada no chão, inclusive, lendo o texto. O texto, ele é um retalho de coisas, de fragmentos que eu tirei do livro do Levantes, do Gilbert Muck, que o Fernando já tinha comentado, e de coisas que eu escutei, de pessoas próximas a mim, de coisas que eu ouvi na imprensa, acontecimentos recentes, e é uma colagem, assim. Então é isso. Aí eu vou ficar à disposição, né, aí nas redes sociais. O Germano colocou todos os meus contatos ali, e agradeço muito aí todo mundo que teve essa paciência de nos escutar e contribuir com os seus comentários e falas. É tão importante isso, né, para a gente que está aí gerindo e construindo essa exposição há mais de 30 dias, mais ou menos. É isso. Por mim, já então perfeito. Vou deixar o pessoal curtir, né? Exatamente. Os links foram reenviados e a exposição, então, está oficialmente aberta para visitação. Ela vai permanecer online pelo site da Secretaria de Cultura, na aba da Galeria Daume, e também através do site da artista Janaína Corá, numa perspectiva multiplataformas, como eu já falei. Acho que é isso, né, Jana? Agradecer a presença de todos, foi um prazer ter vocês aqui nessa noite e compartilhar um pouco desse trabalho, que foi um grande desafio para nós também, enquanto Secretaria de Cultura, pensar dentro das nossas possibilidades técnicas o que era viável fazer e como levar ao público esse material. Agradeço a presença do Fernando também, do Germano, as colaborações, a conversa. Acho que realmente a partir dessas várias percepções do que é arte, do que deve ser um espaço cultural, que a gente pode aprimorar e repensar os nossos espaços, tá bom? Agradeço bastante a presença e as observações de vocês, tá bom? Então, é isso, pessoal. Uma boa noite a todos. E agora prestigiem a exposição Enfrentamento, que está oficialmente aberta. Isso aí, tá no ar. Tá no ar. Vou mandar de novo aqui o linkzinho.